Olá, pisciana, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, tu já sabe, gratidão por estar de volta. Pisciano, mais uma mensagem para vocês essa semana, lembrando que é uma mensagem para autoconhecimento, uma mensagem para expansão da consciência, para que a gente possa entender os padrões, os limites, tudo aquilo que nos limita, para entender tudo aquilo que nos distancia da versão mais autêntica de nós mesmos, né? Lembrando que é uma mensagem geral, intuitiva, não vai ressoar aí com todo mundo, portanto, receba e pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu coração, tá bom? Lembrando que todo sábado tem leitura para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e faça parte da nossa família e ative as notificações para que você possa receber toda semana a sua mensagem. Espiritualidade, me mostre uma mensagem que de fato seja importante para todos os piscianos que estão conectados aqui comigo, ou para todas as pessoas que também têm Lua, Vênus, Júpiter, ascendente no signo de Peixes. Que essa mensagem seja uma mensagem de autoconhecimento, onde as pessoas possam se reconectar com elas mesmas. Onde as pessoas possam conhecer cada vez mais a si mesmas para fazerem escolhas coerentes, alinhadas com a versão que merecem, abundante, que merecem desfrutar e vivenciar nessa vida. Bora lá, pisciano. Tô sentindo aqui exatamente essa energia. Energia do imperador. Tô sentindo aqui uma impulsividade. Tô sentindo aqui uma vontade de fazer dar certo. Tô sentindo uma energia de que vai ou vai. Não vou aceitar não como resposta. Não vou aceitar mais ou menos. Não vou aceitar de qualquer jeito. É você com muita estabilidade, demonstrando eficiência em todas as áreas da sua vida. Porque é muito fácil falar que eu sou uma ótima pessoa quando a minha vida profissional vai muito bem, digamos assim, né? Nossa, aquela pessoa lá é muito bem sucedida quando a vida profissional vai muito bem. Mas e as outras áreas da vida? O imperador é aquele que vem através do arcanjo Uriel, pelo tarô dos arcanjos, trazer estabilidade em todas as áreas da sua vida, pisciano. E é um reconhecimento de si mesmo. Sabe quando a gente cansa de ficar no mesmo? Sabe quando a gente cansa de ficar repetindo e de que poderia ser diferente, mas nunca é diferente? Agora chega. É diferente porque eu escolho que seja diferente. Eu estou sentindo uma energia de impulsividade que eu não... A minha energia estava totalmente contrária. Então, assim, controle as suas impulsividades também, tá? Porque quando a gente age demais pelo impulso, a gente pode ter certos resultados, mas nem sempre é a forma mais eficaz, nem sempre é a forma que mais nos conecta verdadeiramente com a essência que a gente vai experienciar. Essa energia aqui no lado negativo, ela pode me falar de que as coisas têm que ser difíceis porque eu vou provar que eu sou capaz de superar a dificuldade, entende? Em muitos momentos, pisciano, pode ser que as coisas poderiam ter sido mais fáceis para você. Só que você queria fazer por conta própria enquanto a vida estava te oferecendo ajuda. Você queria fazer dar certo a qualquer custo para mostrar que deu certo, ao invés de simplesmente largar mão de uma carreira, às vezes largar mão de um projeto, às vezes largar mão de um relacionamento. É muito bonito porque agora mostra para mim você com muita sabedoria estabilizando as outras áreas da sua vida, né? Todas as áreas da sua vida, digamos assim. E aqui, gente, é muito importante a gente entender que quando eu falo de estabilizar, eu estou falando... Quando eu falo de estabilizar, eu estou falando de manter algo harmônico, em equilíbrio. Eu não estou falando de manter 100% tudo muito bem organizado e estruturado em todas as áreas da minha vida. Mas é eu entender que, às vezes, é melhor eu ter 70% em todas as áreas da minha vida do que ter uma com 100 e outra com 0. Entende? É o momento onde eu foco em algo que me traz planos mais ambiciosos que me colocam numa vida mais confortável a longo prazo.
Então, por exemplo, às vezes eu procurei demais por uma pessoa que fosse assim, 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 assado. De repente eu encontrei uma outra pessoa que eu entendi que tem uma conexão, que não tem todos os requisitos que eu estava esperando, mas tem comprometimento, tem companheirismo, tem vontade de fazer dar certo, tem querer construir junto. E às vezes não é essa outra pessoa que vai me fazer feliz. Às vezes é o amor que eu vou construir com essa pessoa. Ou então é a estabilidade que eu vou construir dentro dessa área profissional que seja, que vai me trazer o que eu estou procurando. Entende? O que eu diria aqui para vocês, piscianos, neste momento, é muito isso, assim, de ter coisas que a gente pode construir na vida. Né? Às vezes eu não tenho o amor que eu sempre sonhei, mas eu tenho uma pessoa que é parceiro. Tem uma pessoa que me vê, que me enxerga, que me coloca na prateleira certa, que me dá retorno. E isso não é amor? Entende? E aí, às vezes, é você querendo vivenciar o frio na barriga, a paixão, a emoção, o prazer, ou alguma outra coisa assim, não só no relacionamento, tá? Às vezes na vida profissional também. Sendo que você já tem alguma outra coisa, ou então sendo que está sendo disponibilizado para você uma outra coisa que também pode te fazer completo, digamos assim, sabe? Que também pode te trazer estrutura, que também pode te trazer estabilidade. E aí, às vezes, você está comparando muito, ok, mas essa pessoa ela não me traz aquele calor, aquela coisa toda, não é a pessoa mais bonita do mundo. Mas, às vezes, é a pessoa que você vai conseguir construir, né, algo. Talvez a pessoa mais bonita do mundo ela não vai ser a pessoa que vai te ajudar a construir algo estável. Né? Você vai acabar vivendo, enfim, não vou colocar as minhas limitações, né? E também não coloque as suas limitações. Se você acredita que você pode ter a pessoa mais bonita do mundo, né, dentro dessas condições, viva aquilo que você acredita, mas não fique esperando muito tempo para ser feliz. Não fique esperando muito tempo para viver. Para viver, para ser quem se é e para viver. Tá? Muitas vezes, esperar demais pela situação muito perfeita vai te colocar em conflitos internos que é só uma perda de tempo, é só uma perda de vida. Tá? No fundo do deck tem o 5 de paus. O 5 de paus nessa posição aqui, junto dessa energia, me traz muito alguns pequenos conflitos que você consegue resolver. Né? Às vezes essa pessoa ela não é perfeita, obviamente que não, ninguém é, nós não somos perfeitos. Às vezes essa oportunidade profissional ela não é a melhor, ela não é perfeita, ela não é... Às vezes essa situação não me traz tudo que eu esperava que me trouxesse. Às vezes eu estou encontrando algumas dificuldades ali para poder integrar isso, alinhar isso e fazer com que isso se torne parte da minha vida. Só que tem uma questão aqui que é muito bonita, de que essas pequenas coisas, elas não são comparadas às grandes coisas que podem ser construídas a partir disso. Entende? Às vezes você não vai casar com o amor da sua vida, mas você vai encontrar o amor da sua vida dentro do seu casamento. Né? Porque às vezes você tem uma versão, às vezes, por exemplo, me relacionei com uma pessoa e aí eu acho que aquela pessoa é o amor da minha vida. E aí eu fico prendendo, criando conflitos, achando que eu nunca mais vou vivenciar o amor da minha vida. Às vezes você vai entender que o seu relacionamento, né, a sua parceria com essa nova pessoa, esse novo trabalho, vai se tornar o grande amor da sua vida. Entende? Então se dê uma oportunidade. Entenda que você está no direcionamento, você é a pessoa empoderada o suficiente para fazer isso se tornar aquilo que você espera. Não é... Posso estar falando aqui com algumas pessoas também, o 5 de paus com o imperador, 4 com 5, 9. Algumas pessoas buscando por sentido na vida. Algumas pessoas buscando por dar, por exemplo, eu quero encontrar alguém para poder dar sentido à minha vida. Eu quero encontrar uma oportunidade profissional para poder dar sentido à minha vida. Para poder dar sentido àquilo que eu quero dizer, àquilo que eu quero fazer, enfim. Só que a vida não é sobre o que chega para dar sentido. É sobre a gente dar sentido com aquilo que já tem.
tá? É eu que determino o sentido que aquela pessoa vai ter na minha vida. É eu que determino o sentido que esse trabalho vai ter na minha vida. Entende? E esse é o poder do imperador, né? De você entender que você que está dominando ali a parada, tá? Vamos ver aqui o que mais? Três cartas, por favor. Carta da Justiça. 9 de espadas. E o 10 de ouros. Olha isso, eu ia falar. E o 10 de ouros. Gente, tem alguém aqui casando, tem alguém aqui sendo feliz, tem alguém aqui assumindo um compromisso, né? Não que você vá assumir esse compromisso nessa semana, mas é uma energia que já está disponível para você se alinhar e confiar mais, sabe? Para que isso possa crescer com o passar do tempo. E aí eu estava falando disso e a carta que me aparece no fundo do deck. A carta do Ás de Copas, que fala exatamente disso, né? De você construindo e recebendo algo que te faça transbordar a longo prazo. Não é um transbordo que vem e te transborda e de repente você esvazia. Não, é um preenchimento que é constante, sabe? É um preenchimento que vem do céu, do infinito, da energia, do amor. E aí é importante você reconhecer que merece, né? Bom, 10 de ouros aqui me traz muito também uma questão energética de você atingindo o seu potencial máximo, tá? O que você não pode deixar acontecer no meio do caminho é porque é como se alguma coisa se apresentasse, alguma coisa, por exemplo, afirmei que vou fazer o meu casamento no dia tal, firmei que vou fazer o meu aniversário no dia tal, firmei que vou fazer esse retiro espiritual no dia tal, firmei que vou entrar na universidade, vou começar esse curso no dia tal. Aqui é como se tivesse uma data que é muito específica e muito programada, que já está planejada desde antes de você nascer. Essa data ela já existe no seu calendário da vida. É como se você não pudesse se preocupar tanto com uma data em específica ou com alguma coisa que marca um novo começo da sua história, porque isso já não depende só de você. Isso é algo que já está predestinado pela sua vida, pela sua história de vida. Sabe? É como se tudo que você viveu simplesmente estivesse te preparando para vivenciar esse relacionamento. Talvez se você tivesse encontrado essa pessoa que você encontrou agora antes, você não teria a maturidade suficiente para fazer isso durar por tanto tempo. Talvez se você encontrasse essa oportunidade profissional antes, você não teria maturidade para sustentar isso, essa responsabilidade, entende? Foi preciso sim se desafiar, foi preciso sim, às vezes, vivenciar momentos de profunda introspecção, né? A famosa noite escura da alma, onde a gente começa de fato a entender os momentos que a gente precisa vivenciar e passar para se transformar, para de fato estar pronto para sustentar algo maior. Né? É a grande preparação, a vida está sempre nos preparando. Agora aqui também tem uma mensagem que é muito importante. Cuidado com aquilo que você pede, tá? Cuidado com aquilo que você pede. Você está numa fase de manifestação muito grande. A carta da justiça aqui, ela me traz isso. Né? É como se você pedisse, orasse a Deus, fizesse uma oração e essa oração fosse atendida, entendeu? Então, assim, cuidado com o que você pede. Porque às vezes você está pedindo coisa que não é necessariamente o que te traz completude. Por isso esse 9 de espadas. Porque às vezes eu estou pedindo para Deus dinheiro. E nem sempre é dinheiro que vai me trazer a completude. Talvez mude aqui o que você está pedindo, né? Em vez de pedir dinheiro, peça por abundância. Porque a abundância ela pode ser vivida de diferentes maneiras. Às vezes eu estou pedindo por saúde, sendo que a doença que eu tenho é exatamente tudo que eu preciso para superar alguma coisa, para curar, para transformar, para me enxergar, para ser mais humilde, sei lá. Para superar algum obstáculo, para me permitir receber mais. Né? Esse Ás de Copas aqui com 10 de ouros tem muito isso também. Não adianta nada você pedir por mais bênçãos, oportunidades, se quando isso chega, você acha que é pequeno demais, você acha que
não merece, ou então você acha que, sei. A vida ela vai te testar no pouco. Ela vai testar você, por exemplo, você quer abundância, você quer prosperidade, né? Ela coloca alguém do seu lado para te dar um elogio. E aí, às vezes, você fica todo constrangido, toda constrangida por conta de um elogio. Se você não sabe receber um elogio, você acha mesmo, você tem certeza que você está preparado e preparada para receber algo maior? É no pouco. A vida não testa a gente dando pra gente algo. É no pouco. Eu quero muito um relacionamento, eu quero muito uma pessoa. Às vezes a vida vai te dar uma pessoa para ver se você aprendeu a amar, para ver se você aprendeu a perdoar, para ver se você aprendeu a respeitar o outro, respeitar os limites do outro. Para depois, então, você conseguir receber algo muito maior, entende? Porque se você, por exemplo, meu Deus, eu queria muito encontrar uma pessoa, e aí você recebe essa pessoa na sua vida, e aí você está julgando a pessoa, ou então você não está respeitando os limites da pessoa. Se chegar alguém bom de verdade, se chegar alguém grande ao seu nível, né, a um nível mais estruturado para longo prazo, você não vai conseguir sustentar isso. Porque uma pessoa que você, enfim, se você não aceita a pessoa, ou o erro, ou a vulnerabilidade da pessoa no pouco, no muito também você não vai aceitar, entende? Então aqui as cartas estão pedindo para essa semana, Pisciano, para você se permitir ser mais vulnerável. O que isso tem a ver com o que a gente falou? Porque uma vez que você se permite ser mais vulnerável, você também aceita mais e melhor, né, a vulnerabilidade do outro. Uma vez que você perdoa a si mesmo pelos seus erros, você está aceitando e perdoando o outro pelos próprios erros. Vamos ver aqui o que mais? Não dá para ser sempre muito objetivo demais, estrito demais, rígido demais, principalmente se tratando de relações pessoais, relações profissionais, tá? Vamos pegar aqui com o oráculo de Osho, ok? Mensagem para o signo de Peixes. Lembrando, Pisciano, todo sábado, mensagem aqui para vocês no canal, tá bom? Muito bem. 7 de paus. A carta do Playfulness, a carta do 8 de espadas e a carta do 6 de espadas. Pisciano, lembra que a gente acabou de falar da sua vulnerabilidade? De errar, de não saber escolher, de se permitir explorar até o seu lado feminino aqui. A vida está falando para você se divertir um pouco mais, tá? Às vezes, você está mirando demais no futuro. Tô mirando demais na minha formatura. Tô mirando demais no meu casamento. Tô mirando demais na minha família, nos meus filhos. Tô mirando demais na promoção. Tô mirando demais na minha aposentadoria. E eu tô esquecendo de que a vida não acontece lá. Que a vida acontece aqui agora. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu quero explicar. Por exemplo, na minha formação, na minha graduação. Eu trabalhava tanto naquela época que na minha semana de formatura, ao invés de eu aproveitar a semana de formatura, eu estava tão cansado do meu trabalho, da minha rotina, que eu não aproveitei. Eu estava no lugar, mas não estava presente lá, aproveitando, sabe? Não estava... Eu lembro que na minha colação de grau, eu ia fazer o juramento, né? Sabe aquela pessoa que vai lá e faz o juramento para a turma? Eu ia fazer o juramento, né, da formatura, enfim. E aí, para minha turma. E aí, no dia, né, da colação de grau, eu vinha de 2 semanas de muito trabalho. 2 dias antes eu estava viajando, eu lembro, viajando a trabalho.
E aí eu cheguei no dia da minha colação de grau, aquela correria danada e não sei o que, não sei o que. Quando eu cheguei na minha colação de grau, eu tava dormindo, eu dormi. Eu sentei na cadeira e dormi. E aí eu lembro que a minha amiga que estava do meu lado me cutucou para eu poder acordar para ir fazer o juramento que eles tinham falado do meu nome. E eu estava dormindo, simplesmente dormindo. Sabe? E aí eu passei 6 anos da minha vida, foram 5 anos de faculdade, né? Mais um ano estudando. 5 anos de faculdade, vou falar aqui desse caso em específico. 5 anos lutando, fazendo acontecer, correndo atrás, para chegar no momento da celebração e não aproveitar, sabe? E tá tão cansado a ponto de dormir na colação de grau. Ser tão comprometido com o meu trabalho que eu deixei de aproveitar a minha festa, né, a fantasia, ao máximo, porque no outro dia eu tinha que estar no trabalho, achando que as pessoas precisavam de mim lá no trabalho. Obviamente que eu tinha o meu compromisso, eu sempre fui muito comprometido, né, com aquilo que eu me propus a fazer. Mas aquele momento era o meu momento, entende? E isso eu nunca mais vou ter oportunidade de recuperar, porque eu não estou nem um pouco a fim de fazer outra graduação, entende? Então aqui as cartas estão dizendo para isso também, para você aproveitar mais os momentos que você pode. Aproveitar mais as coisas simples, não é deixar para vivenciar só lá no final, não. Tá? Porque lá no final pode ser que você esteja muito cansado, pode ser que você esteja tão anestesiado da emoção do momento que você não consiga aproveitar. Então aproveita hoje, aproveita aqui agora. Pare de mirar demais no futuro, no que vai acontecer, tá? Porque isso pode trazer arrependimento, né? A carta do 8 de espadas, que é o arrependimento que eu carrego hoje, de não ter experienciado, por exemplo, a minha festa de fantasia, por exemplo. Sabe, a semana de formatura, né? Que tem a colação, tem o culto ecumênico, tem a festa fantasia, tem várias coisas, né, daquela semana. Foi uma semana que eu não aproveitei nada. E hoje eu carrego esse arrependimento. Entende? Era para eu ter deixado tudo de lado e ter vivido aquele momento. Porque eu me dediquei, foram 5 anos de dedicação para vivenciar aquilo. E aí eu estava cansado demais, né? Me dediquei demais durante o processo, acreditei demais que eu era importante demais para o outro e deixei de ser importante para mim, tá? Então, não faça como eu fiz, não. Aproveita a carta aqui, ó, da brincadeira, do aproveitar, do desfrutar da vida e desfrute os seus momentos. Reserve tempo também para que você possa vivenciar esses momentos com sabedoria, com discernimento, tá? Tem muita coisa aqui pronta para se manifestar, né? Para se materializar na sua vida. E eu espero que você, é muito daquela frase, né? Que quando a morte te encontrar, te encontre vivo e vivendo, né? Não apenas vivo. Tá bom, Pisciano? Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês. Lembrando, todo sábado, mensagem para vocês aqui. Já ativa aí as notificações, se inscreve no canal para que você não perca a sua mensagem da semana que vem. Se essa mensagem não ressoou com você, pode ser que na semana que vem tenha uma mensagem mais direcionada à sua energia. Por isso é importante o seu comentário, me deixe saber se fez sentido para você, se não fez, para que a gente busque se alinhar aqui na nossa egrégora, na nossa comunidade de peixes, tá? Número 1001, lei da ressonância. A abundância está a caminho de você e a boa sorte não se limita ao dinheiro. Olha isso! Lembra do que a gente falou? A boa sorte não se limita ao dinheiro. Valorizar as pessoas e os relacionamentos ao seu redor é um passo vital em direção ao verdadeiro sucesso. Tudo a ver com o que a gente falou, né, gente? Gratidão, meu Deus, gratidão pela confirmação. Assumir responsabilidade por si mesmo ajudará você a desbloquear seu maior potencial. Assumir responsabilidade por si mesmo ajudará você a desbloquear o seu maior potencial. A carta 1818 me chamou a atenção aqui também, tá? Que tinha ficado no fundo do deck. Eu vou ler ela para vocês. Este é um sinal que o encoraja a dar um passo à frente. Quanto mais cedo você agir, mais cedo verá os resultados.
Persistência e paciência o levarão aos objetivos e recompensas desejados. Persistência, né? A energia principal que a gente trouxe de você acreditando, de você fazer dar certo com paciência, com alinhamento energético, sem agressividade, com confiança, né? Tudo que a gente falou. Pisciano, gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. A gente se encontra na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.